Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sou Márcio Escher, diretor de operações da Holding Club, e estou aqui para falar sobre o segundo dia do All In at Home. O All In é um evento que a Holding Club faz desde 2018, com o objetivo de apresentar as iniciativas das agências do grupo para todo o mercado e também identificar tendências para gerar oportunidades para os nossos clientes e suas respectivas marcas. Já o All In at Home, ele vem com o objetivo de complementar a estratégia do All In, mas com o intuito de compartilhar conteúdo e fazer provocações para todos no que se refere à maneira de pensar e de agir nesse mundo que a gente vem vivendo hoje. Ontem, a gente abordou comunidades digitais e foi um tema muito discutido, com uma profundidade muito legal, trazida pela nossa convidada, a Elaine Yacoub, onde a gente faz com que você consiga refletir muito o nosso envolvimento no mundo digital e a conexão das marcas com os consumidores. Mas antes de a gente abordar o que a gente vai falar hoje, eu queria dar um reforço na divulgação do projeto social Levila, que a agência Links, agência do Grupo Holding Club, criou. E ele tem como objetivo o incentivo a doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas para microempreendedores de diferentes segmentos de áreas de trabalho. Então, para você conhecer um pouco melhor do que é esse projeto, clica no link que tem aqui no site do All In, Levila. Ele vai direcionar você para a plataforma e lá você vai conhecer, ver com uma profundidade melhor como o projeto está constituído e também ver a oportunidade de fazer parte dele. Hoje, a gente aborda aqui um tema que vai falar sobre ressignificação dos espaços e como que as cidades e as marcas podem sonhar juntas por um futuro próximo. Para a gente falar sobre esse tema com um pouco mais de profundidade, eu vou chamar aqui a Rachel e a Rovena, que elas são heads de estratégia e inteligência do Holding Lab, que é o núcleo responsável para fazer todo o desenvolvimento dessa curadoria e conteúdo do evento que a gente vai fazer hoje. Então, uma boa live a todos. Muito obrigado. Bom dia, Rovena. Bom dia, Rachel. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Ontem a gente teve um primeiro dia incrível com a Elaine Yacoub. Hoje, nosso convidado também é super especial. Ele tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Eu espero que a gente tenha uma manhã muito inspiradora. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse segundo dia do All In at Home. Isso aí. Bom dia para você que está em casa. Eu espero que você esteja com saúde, em segurança. Bom, para a gente começar a falar de segundo dia, a gente já fala sobre o nosso tema, a ressignificação dos espaços, algo que não começou agora, não foi algo que a gente começou a pensar por causa da pandemia, mas a gente precisa fazer uma série de reflexões em cima desse tema. Então, se você estava aqui ontem, junto com a aula que a gente teve da Elaine Yacoub, falando sobre comunidades digitais. A Elaine falou como a gente, como criadores de experiências que somos, precisamos prestar atenção no comportamento humano, como a gente precisa prestar atenção em gente, né? Como a Elaine falou. E aí, quando a gente pensa em espaço físico, parecem dois temas de duas esferas opostas, então o digital ontem e hoje o físico. Mas não é bem assim, né? Hoje, ao falar de espaço físico, a gente também vai passar sobre muitas reflexões sobre o nosso comportamento no digital. Muito bom, Rachel. É reflexão, porque aqui a gente não tem nada cravado na pedra. Então, o que a gente quer propor realmente é abrir alguns caminhos para a gente começar a pensar e fazer paralelos com os nossos contextos e cada um fazer um paralelo, né, com o seu negócio, com o contexto que está envolvido.
Exatamente. Bom, para a gente pensar a ressignificação dos espaços físicos, né? Como eu já disse, não é algo que aconteceu por causa do isolamento social, um movimento que já vinha acontecendo. No varejo, isso já vinha sendo pensado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, lojas da Samsung, alguns espaços já não eram destinados somente à compra de produtos. A gente tinha lojas que se apresentavam, espaços de marca, né, que se apresentavam como pontos de encontro de pessoas. A Anthropologie, né, no mundo, em Londres, já apresentava alguns indícios de produtos e decorações específicas por bairros, né, e só nesses 2 exemplos a gente já consegue ver 2 temas super importantes. Então, a conexão humana, a conexão de pessoas e também a comunidade local, né? 2 temas que foram muito acelerados por causa da pandemia e que a gente precisa olhar para eles agora. Se a gente continuar numa esfera pré-pandemia, se a gente começar a pensar naquela época, faz só 3 meses, mas parece que faz muito tempo, né? Então, se a gente começar a pensar sobre como era o meu dia. Então, era casa, trabalho, trânsito, casa, trabalho, trânsito, muito trânsito. E aí vou puxar uma reflexão que pode ser a sua também, tá? Eu, no meu caminho, casa, trabalho, muito trânsito, eu passava por várias lojas de colchão, né? Várias lojas de roupas de cama. E em nenhuma delas eu conseguia tirar 20 minutos para descansar durante o meu dia, de um dia corrido, de uma semana intensa. E nenhuma desses espaços me oferecia uma experiência para descansar por um curto período de tempo. Recentemente, ainda depois da pandemia, quer dizer, ainda antes da pandemia, a gente viu alguns espaços específicos, né, para o descansar por um curto período de tempo. Mas ainda era uma experiência incompleta, porque eu chegava na minha casa, eu não sabia qual era o melhor colchão, eu não sabia qual era o melhor set de luz para eu me sentir confortável na experiência do dormir, né? Então, quanto mais a gente perceber que as experiências estão permeando ainda mais os movimentos de comportamento humano e que as marcas precisam ajudar a minha rotina a ser melhor, ajudar o meu dia a ter mais leveza, ou seja, trazer benefícios para o meu dia, mais eu vou conseguir evoluir espaços em uma camada social, uma camada de comunidade. São esses tipos de reflexões que a gente quer deixar aqui hoje, porque você fala, ok, isso, você trouxe uma reflexão da era pré-pandemia. Então, vamos falar um pouquinho sobre o agora. Muitos de nós ainda podemos trabalhar em casa. Se você está com a rotina em casa, muito bem, vamos cumprir a quarentena, que bom. E aí a gente começa a se perguntar, na verdade, a gente sai de casa apenas para as coisas essenciais, supermercado, farmácia, gravação de um evento super interessante como esse, mas ao passar pela cidade, como é que os espaços da cidade têm conversado com a gente quando a gente sai de casa, agora nesse momento tão sensível? Como você, como marca, que pode estar com uma loja fechada por causa das medidas sanitárias, como é que a sua fachada tem conversado com as pessoas? Se a gente pensar no depois, num início de flexibilização real, né, das pessoas poderem entrar em mais espaços, em mais lojas, em mais espaços de marca, será que eu vou querer apenas um espaço com uma prateleira para pegar um produto e comprar? Se o meu uso da tecnologia nesses 3, 4, 5 meses já foi tão normalizado e eu já quebrei tantos mitos da compra na internet? Essas são perguntas que são provocações para a gente pensar a evolução dos espaços, dos lugares, porque a gente precisa olhar para a gente mais do que consumidores. Então, marcas que ajudem a gente a ter uma rotina mais leve, que entreguem benefícios para o nosso dia a dia, com certeza vão ser as escolhas nossas quando a gente assume as personas de consumidor. Bom, agora eu vou passar a minha fala
para a Rovena. Rovena, quais são as suas reflexões sobre as vocações dos espaços físicos? Bom, Rachel, acho que é muito menos sobre a gente querer delimitar aqui, né, quais são as funções que esses espaços vão abraçar, mas a gente acredita que o importante é que ele esteja conectado à principal vocação da cidade, né, que é promover o encontro das pessoas. Então, por que a gente está trazendo a cidade para dentro do nosso debate? Na verdade, quando a gente pensa nessa ressignificação de espaços físicos, não é só sobre uma mudança na dinâmica de compra que a gente está falando. A gente tem que entender o que está mudando neste contexto em que esses espaços estão inseridos. No nosso caso, as cidades, né? Então, essas cidades, as pessoas têm uma relação com a cidade e alguma coisa, né, está se modificando, que modifica também, que eu tenho que repensar quais serão as vocações desses espaços. E aí, enfim, eu acho que a gente fala muito aqui, como a gente pode ver, sobre comportamento. E se a gente está falando sobre comportamento, a gente não pode, né, ficar indiferente a questões que estão surgindo nesse momento em relação a comportamento. Então, a gente tem que olhar o que a pandemia está trazendo, né, de novo, ou o que ela está evidenciando no comportamento das pessoas, que vai mudar essa relação das pessoas com as cidades. Eu acho que vale aqui a gente trazer até um estudo, que foi um estudo mais recente, a gente vê muitos estudos aí tentando apontar alguns caminhos, a gente não tem nada definitivo, a gente não sabe exatamente o que vai ficar desses comportamentos, mas eu queria ressaltar um estudo recente, um estudo que o IBOP fez para o Instituto Cidades Sustentáveis, onde mostra muito essa conexão que as pessoas estão estabelecendo com o seu entorno. Então, as pessoas estão muito mais atentas ao bairro, né? Essa pesquisa mostra que a conexão com o comércio local está muito mais forte. Essa pesquisa mostra que as pessoas estão andando mais a pé, né? Então, elas estão se sentindo mais responsáveis por esse contexto do bairro. Elas estão desejando, num cenário aí futuro, trabalhar mais próximo dos locais de moradia. Então, se a gente for analisar bem, essa cidade que as pessoas estão desejando, elas têm muito a ver com essa cidade que a gente fala da cidade para as pessoas, né? E aí, quando a gente olha para essa cidade, a gente tem que refletir quais são qual o problema que a gente tem hoje? As nossas cidades, elas não abraçam ainda essas questões, né? As nossas cidades, elas foram desenhadas, elas foram planejadas de uma forma em que ela fica compartimentada em funções, né? Você tem as funções das áreas. Eu tenho a área do trabalho, eu tenho a área da moradia, eu tenho a área do lazer. Então, essa não é uma cidade que privilegia essas conexões, é uma cidade que privilegia esses longos deslocamentos, né? Então, qual é a cidade que a gente vai construir para poder realmente responder a essas demandas? E quais são as especificidades do cenário brasileiro, onde a gente tem tanta, né, questões de precariedades que são no sentido mais básico, assim. Então, o que a gente, para a gente fazer um pouco essas reflexões, trazer um pouco esse cenário, a gente traz um convidado muito especial, mais do que um grande entendedor de arquitetura e urbanismo, ele é um grande conhecedor exatamente dessas relações que são desenhadas entre pessoas e o contexto urbano. O Raul Justilores, ele é o editor-chefe da Vejinha São Paulo e o autor do livro São Paulo nas Alturas. Raul, seja muito bem-vindo ao In at Home. Bom dia, Raul. Bom dia, olha, o Raul está aqui, olha. Bom dia, Raul. Tudo jóia? Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. É uma delícia falar de cidades e tentar entusiasmar todo mundo nesse momento tão imprevisível para tanta gente, um momento tão pessimista.
mas o que a gente viu na China, na Espanha agora, quando termina a quarentena, é que as pessoas voltam loucas para aproveitar esse espaço público, elas estão com fome de gente, fome de experiências. Agora, as cidades brasileiras já estavam doentes antes da pandemia. Acho que o que a Covid escancarou é que as nossas cidades precisam melhorar muito. Elas não são cidades saudáveis, elas não nos deixam ficar saudáveis. Então, o que eu vou querer falar aqui com vocês é um pouquinho de provocação, como o Márcio, a Rachel, a Rovena falaram, ou seja, provocar e pensar que cidade a gente quer e como melhorar essa cidade aproveitando esse clima de exceção. A gente tem que lembrar que nós desperdiçamos várias oportunidades recentes de melhorar as nossas cidades. Teve o boom chinês das commodities, teve a Olimpíada, Copa. Ao longo das últimas décadas, a gente podia ter feito coisas que não fez. Quem sabe agora a gente não começa a pensar nesse assunto. Tanto o meu livro, O São Paulo nas Alturas, quanto o meu trabalho na Veja São Paulo, tentam levar essa ideia de possibilidades. O que é que a gente pode fazer para melhorar nossas cidades? Eu vou querer começar a mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo no mundo e a gente tenta aí tropicalizar e pensar o que pode acontecer no Brasil. Vocês estão vendo esse hospital em Barcelona, nessa imagem? É o antigo hospital de São Paulo e Santa Cruz. É um hospital que nos anos 80, quando Barcelona era uma cidade pobre, com um porto semi-abandonado, tinha passado por 40 anos de franquismo, a Espanha ainda não era nem parte da União Europeia, e esse hospital estava muito maltratado. Olha a beleza que ele é, né? Do início do século passado, do arquiteto Domènech Montaner. O prefeito de Barcelona teve uma ideia, antes ainda da cidade ser escolhida para abrigar as Olimpíadas. Toda a publicidade externa da cidade tinha sido proibida. Outdoors, billboards, etc. A origem do Cidade Limpa de São Paulo. Então havia uma necessidade acumulada, represada, aonde você podia anunciar na cidade. E o prefeito teve uma grande ideia. Ele sabia que precisava restaurar muito patrimônio histórico de Barcelona. Tinha uma empresa recém-chegada a Barcelona, a Chandon, que ia vender lá seu espumante na Espanha. A Catalunha é a terra dos espumantes, da cava, né? Freixenet, Codorniu, para quem conhece. O prefeito chegou na Chandon e falou, olha, se vocês restaurarem as fachadas do Hospital de São Paulo e Santa Cruz, você pode colocar na tela de proteção da obra o seu logotipo. E a gente vai colocar, obrigado, Chandon, por deixar Barcelona mais bela. A Chandon, é claro que topou. Essa tela de proteção ficou 2 anos aí, ocupando a fachada do hospital. E o hospital se tornou essa beleza, grande ponto turístico, e depois até foi declarado em Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Vocês veem que ele é até relativamente perto da Sagrada Família do Gaudí. Esse aqui é o mercado de Pirituba, na zona norte de São Paulo. Vocês conhecem? Provavelmente não. E aí é uma grande questão. Para se valorizar a cidade, você precisa conhecê-la. São Paulo se conhece? São Paulo se olha no espelho? Esse mercado ele foi muito premiado à época, 1970, pela arquitetura. É uma joia. Mas olha o estado que ele está. Ele pertence à prefeitura e é alugado pelo supermercado Extra. E tem aí uma grande área ao redor, que podia ser um parque, podia ter mesinhas ao ar livre, lembrando aí o pós-pandemia, mas tem um estacionamento. Apenas. Vocês conhecem a Galeria Presidente? Conhecida aí como a Galeria do Reggae. É talvez o grande ponto da cultura negra do centro de São Paulo. Tem 80 salões de beleza para você fazer dreads, afro, cuidar do cabelo negro. É um prédio sensacional, desenhado por uma arquiteta
nos anos 60, Maria Bardelli, numa época que praticamente não havia arquitetas no Brasil projetando prédios, e infelizmente essa galeria tem péssimo estado. Aliás, várias dessas escadas rolantes que vocês estão vendo não funcionam, né? Esse prédio fica em frente ao Sesc 24 de Maio, o badalado Sesc 24 de Maio. E você vê a quantidade de jovens ali na frente, tirando selfies, fazendo fotos desse prédio. Ou seja, quando a arquitetura é boa, mesmo o mau estado, a má gestão, a decadência do centro, ele ainda atrai o olhar. Ou seja, é um prédio com todos os seus problemas, em péssimo estado, mas você consegue imaginar o potencial dessa construção. E, de novo, é algo a se pensar, né? Como a gente tem boa arquitetura em mau estado pela a cidade, pelo país, eu diria, né? Vamos para Seul. Seul é uma cidade que cresceu como São Paulo, nos anos 60 e 70, lá devastada por uma guerra, a Grande Guerra da Coreia. Então eles precisavam reconstruir às pressas e construir. Tudo muito feio, sem planejamento, né? Essa história soa parecida com a da nossa vida. E aos poucos eles perceberam que a beleza de uma cidade, os espaços públicos de uma cidade, são uma espécie de cartão de visitas. Se você quer atrair turista, investimento, talentos, se você quer que o gerente, o executivo de uma empresa unicórnio do Vale do Silício queira instalar sua filial na tua cidade, ele tem que ter vontade de morar naquela cidade. Então, se eu sabia que tinha que competir com Tóquio, com Xangai, com Hong Kong, com Singapura, e começou a se embelezar. E todo mundo faz parte desse embelezamento dos espaços. Esse prédio que vocês estão vendo é uma universidade, a Universidade da Mulher, EUA, que tinha um belo campus, eles precisavam fazer uma grande ampliação. Agora, a universidade não queria destruir o parque, o bosque, no topo desse campus. Fizeram um concurso internacional de arquitetura e um grande arquiteto francês venceu com essa proposta: escavar o prédio para manter o bosque na altura da rua. Então, o bosque continua bonito, inteirinho, só que você escavou e criou aí esses prédios subterrâneos, mas de vidro, com luz natural, essa grande escadaria, e virou automaticamente um ponto turístico de Seul. Até a área de depósitos de combustíveis que Seul tinha, medo da Guerra Fria, medo de que a Coreia do Norte invadisse, né, o país. Então, eles tinham esses grandes depósitos, né, reservatórios de concreto, e que hoje viraram centros culturais. Aliás, de novo, falando da pandemia, né, eles criaram até arenas na área desses depósitos ao ar livre. Olha a beleza aí de concreto, quase brutalista, construída muito recentemente. E agora sim, para nos matar de inveja, para quem é paulistano, eles reduziram o tamanho das marginais ao longo do rio Han, então são pistas muito menores, e criaram uma grande ciclovia e um grande parque ao redor do rio Han, como vocês estão vendo aí na foto. Em onde havia um lixão, eles criaram esse enorme parque, que eu não resisti e tirei essa foto, que a menina quase combina aí com a vegetação. E também, como vocês podem ver ali no fundo, virou um grande ponto turístico e de visitação dos coreanos, especialmente na hora do almoço, quando eu fui. E ainda falando de Seul, para chocar vocês e para matar um pouco de invejinha sadia, onde havia um estádio de futebol antigo, pouco utilizado, no centro de Seul, vizinho à área, antiga área têxtil da cidade. Pensemos aí, um estádio de futebol antigo, vizinho ao Bom Retiro, vizinho ao Brás. Seul, por causa da Copa do Mundo de 2002, teve que construir um estádio novo.
demoliu o estádio antigo dos anos 20 e criou esse enorme centro de design. Por que um centro de design e de moda? Porque eles queriam que justamente essa área levasse inovação, ideias, jovens talentos à área decadente de moda na cidade. Então, olha como os bairros podem ter essa relação. Você injetar inovação, injetar modernidade e manter a cidade competitiva, criando empregos. Esse é o tal centro de design Dom Daemon, desenhado pela arquiteta Zaha Hadid, e que é um lugar também visitadíssimo e que tem workshops, tem cursos, tem museu, tem lojas para esses jovens designers, jovens estilistas. Eu tenho uma seção na Veja São Paulo, na Vejinha, chamada São Paulo Sonha. E esse prédio, não sei se vocês conhecem, antiga Mesbla, na Avenida do Estado. Era uma das lojas mais chiques de São Paulo, onde vendiam carros importados. Estou falando dos anos 40, né? Então o Brasil nem produzia carros ainda. Carros importados, embarcações, transportes em geral, então era uma loja muito grande, e que está semi-abandonada há 25 anos. Ela foi comprada há uns 10 por uma igreja neopentecostal ali perto, no Parque Dom Pedro, e que utiliza esse lugar como garagem, como estacionamento dos ônibus que trazem fiéis do interior. Mas, infelizmente, ou seja, o prédio, a construção, ela não tem uso. E vocês podem ver aqui que é uma bela construção enorme. Eu publiquei o projeto de um aluno da FAAP que sonhava em transformar essa construção num campus, numa universidade. A gente precisa divulgar esses sonhos, especialmente agora, ou seja, São Paulo está ameaçada de múltiplas crises. Por que a gente mora numa metrópole com 20 milhões de pessoas? Porque a gente quer conhecer gente, porque nós queremos os melhores empregos, porque a gente quer estar cercado de talentos e bom papo, mas porque a gente gosta de jantar em restaurante bom, porque a gente gosta de cinemas bons, gostamos do MASP, da Pinacoteca, não queremos o tédio. E toda essa diversão de São Paulo está bastante ameaçada. A arrecadação de impostos da cidade deve cair muito esse ano. Como a gente pode repensar essa cidade? Como a gente pode atrair de novo aí energia, recursos, para ela continuar saudável e muito viva? Olha só, aqui é o Parque Serete, no Tatuapé. Também a gente publicou aí que no Parque Serete era um lugar totalmente cercado por muros. Vocês veem essa foto aqui embaixo, era um muro que existia há 5 anos. Era um parque pouco frequentado, fechado. Cá entre nós lembrava até um cemitério, né? Os cemitérios de São Paulo também são todos cercados de muros altos. E uma construtora do bairro, percebendo que o verde é um ativo, propôs à prefeitura, 2015 e 2016, e se eu pagar grade, vocês tirariam o muro do parque? A prefeitura topou, o muro foi todo demolido, o parque foi engradeado, tem essas grades aqui, então ficou um lugar poroso e mais conhecido da cidade. As pessoas começaram a frequentar, aliás, a visitação do Parque Serete triplicou nos últimos 4 anos. De novo, é algo minúsculo como obra, minúsculo. A gente precisa ver o verde, de novo, para poder valorizar esse verde. Então, olha só como uma marca, e no caso, né, um empresário, conseguiu transformar muito uma vizinhança em seu próprio benefício. Mas é uma situação ganha-ganha. Imagina o Memorial da América Latina, né, sede do primeiro grande drive-in de São Paulo. As pessoas estão indo lá de carro para ver filmes projetados naqueles paredões brancos do Niemeyer. Imagina se o memorial, como tem nesse projeto aqui que eu publiquei na Vejinha, se o memorial fosse esverdeado, ou seja, se ele ganhasse terraços, jardins, se a conexão da Estação Barra Funda
por onde passam 500 mil pessoas por dia, fosse ligada por uma ponte verde, se tivesse mais gramado, e aí sim arrancassem as grades do memorial. O memorial virasse uma praça, como qualquer outra praça. Que os estudantes que estão ali ao redor, o Ninove, outras faculdades que estão ali, pudessem usar o memorial como uma praça. Seria algo revolucionário numa cidade que usa pouco suas praças. Aliás, eu que caminho muito por São Paulo, a quantidade de praça que não tem uma pessoa usando, mesmo num domingo ensolarado, é gigantesca. Como este lugar aqui, que vocês já devem ter passado milhares de vezes, a chamada Ilha da Paulista. Aquele túnel, né, quando você desce da Paulista em direção a Doutor Arnaldo ou em direção da Rebouças. E que, infelizmente, virou uma Cracolândia nos últimos anos. É uma área inóspita, verde, mas que basicamente mutilou, cortou aí o final da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. E aí, um casal de arquitetos sugeriu um parque radical, um lugar que dê para fazer escalada, com pontilhões e, de novo, com mais verde. Algo que a Rovena falou e que está na cabeça, eu acho, que de todo mundo nessa pandemia, especialmente no pós-pandemia, é que as pessoas querem morar, trabalhar e se divertir perto de casa. É o que a prefeita de Paris tem feito, né, a Anne Hidalgo. Ela já tinha proposto esse projeto aqui que vocês estão vendo, a cidade de 15 minutos. Todos os bairros de Paris têm que ser multifuncionais. Tem que ter comércio, tem que ter casa, tem que ter trabalho, tem que ter escola, entretenimento. E assim você vai depender menos do carro, do metrô, do ônibus, e vocês vão poder caminhar mais e ser mais saudáveis. Pense a quantidade de bairros de São Paulo que hoje, por causa de uma legislação burra e antiquada, isso é impossível. Que você precisa pegar o carro até para ir numa farmácia. Você precisa pegar o carro para fazer qualquer coisa. Isso não é sustentável, não é ecológico e não é divertido. Você cria ruas inseguras quando não tem ninguém caminhando, ninguém por perto. E essa transformação do mundo de reutilização de espaços é muito, muito forte. A gente tem desde aquele grande estacionamento de trens, aquela área de manobras de trens da Penn Station de Nova York, que vocês estão vendo, que era uma área, como você vê aí, desperdiçada, né? Como a Barra Funda tem, como a Estação da Luz tem, e que Nova York decidiu construir uma laje, ou seja, mantém os trens aí, mas faz uma laje por cima e começou a construir os Hudson Yards, né? Que é esse grande condomínio, um investimento de 20 bilhões de dólares nos próximos 15 anos, e que tem o bendito Wessel. Urbanisticamente é tudo aí muito discutível, mas não dá tempo agora de debater isso, mas já é um imã para turistas, para empresas e para movimento. Em Pequim, onde eu morei 3 anos, na China, o próprio mercado imobiliário constrói espaços públicos agradáveis dentro de empreendimentos privados, como esse Soho Sanlitun que vocês estão vendo, desenhado pelo Ken Gokuma, grande arquiteto que fez a Japan House na Paulista, né, a Casa do Japão. E aí você vê com áreas ao ar livre, com verde, com lojas no térreo, comércio, coisa para ver, e até com aguinha, porque o Feng Shui chinês pede aí a água e o barulho da água para nos acalmar. São Paulo já teve essa vibração, e foi o tema, aliás, do meu livro São Paulo nas Alturas, né? Neste terreno, na Ipiranga com a São Luís, onde vocês podem ver, tinha ali umas casinhas, uns prédios pequenos, pouca gente morava, pouca gente frequentava, apesar de estar perto do bonde, do ônibus e dos empregos. Nos anos 50, nasceu o Copan. Então você vê que um terreno central, onde havia infraestrutura, mas morava pouca gente, São Paulo permitiu a construção de um prédio com 1.160 apartamentos, com hoje mais de 3.000 moradores,
e que felizmente tem metrô praticamente na porta, e o Dona Onça, e futuramente uma grande livraria. Então, vocês veem que São Paulo também tinha essa ideia da inovação e da arquitetura para permitir uma cidade mais compacta e mais caminhável. Como talvez o prédio mais inteligente da cidade, o Conjunto Nacional, que em um quarteirão, na Paulista, com a Augusta, onde só havia uma casa, um casarão, moravam aí 5 pessoas. Eles fizeram um prédio que tem aí centenas de escritórios, dezenas de apartamentos, e o térreo talvez mais vivo e mais seguro da Avenida Paulista. Aliás, como o térreo é recuado em relação ao primeiro andar, você cria uma marquise natural, onde as pessoas se protegem do sol e da chuva. E olha quão visionário um projeto de 1954, que a entrada e a saída de carros está nas ruas secundárias, na Padre João Manuel e na Alameda Santos, enquanto na Paulista e na Augusta é para o pedestre, calçadas generosas, onde o piso da calçada é o mesmo do piso do interior. Então você não tem muro, grade, crocodilo, atiradores para evitar que as pessoas entrem. Muito pelo contrário, né? E aí essa beleza arquitetônica. E há vários exemplos, né? A Galeria do Rock, que mata de inveja qualquer shopping de hoje em dia, porque ela é toda aberta, então não é o ar-condicionado onde a gente tem medo de ser contaminado pelo coronavírus, não é um lugar fechado, é um lugar também para ver e ser visto, que a cidade vê o que está acontecendo lá dentro, mas quem está lá dentro pode olhar o que está acontecendo fora. Colorido, divertido, aliás, pela mesma arquiteta, Maria Bardelli, que desenhou a Galeria Presidente. E aos poucos você vê que nos padrões de consumo, o paulistano, especialmente o mais jovem, quer essa cidade compacta e multiuso. Ele não quer mais o supermercado longe, onde ele ia de carro fazer compras. Ele quer a lojinha no térreo de um prédio que nem tem estacionamento, faz a sua compra rapidinha, e aí tem Express, Minuto, essas lojas aí compactas, né? Venda de carros, como vocês sabem, o mais jovem, ele compra transporte pelo Uber, pelo patinete, pela bicicleta. O carro em si não tem o status de gerações anteriores. Como na capa que a gente deu na Vejinha dos Faria Limers, né? Os Faria Limers têm essa relação aí com a rua. Eles querem o café, o bar, perto do seu trabalho, onde podem estar com o seu coletinho de gominhos, podem estar com o seu celular ou com o seu patinete. E mesmo do Santa Cecílias, outra capa nossa que fez muito sucesso, porque Santa Cecília é o bairro que mais se valorizou nos últimos 5 anos pelo metro quadrado de São Paulo, porque ele tem tudo isso que eu comentei com vocês. Ele tem de apartamentos enormes a kitnets, ele tem de prédio comercial a residencial, um do lado do outro. A maioria dos prédios lá não tem nem recuo, porque a lei não exigia recuo. Então as calçadas são muito vivas. Você está andando e tem vitrine, tem café, às vezes tem mesinha na calçada, o que no mundo pós-pandemia vai ser algo muito valorizado. E claro, tem apartamentos com piso de taco, onde você pode espalhar samambaias por todos os lados. Então é algo aí bastante importante. E aí tem várias capas que a gente deu recentemente para fazer pensar. O paulistano tem que pensar nas inúmeras potencialidades da sua cidade desperdiçada. O Parque Dom Pedro, que fica do lado da Praça da Sé, que fica a metros da 25 de março, é um lugar por onde passam 1 milhão de pessoas por dia. Tem metrô, tem o Expresso Tiradentes e tem o maior terminal de ônibus da cidade. Tem esse parque, com a Fundação Catavento lá no meio, com o mercado municipal à esquerda acima, e é um parque isolado, chamado de faixa de Gaza, por quem é obrigado a passar de um modal para o outro de transportes. Com a Casa das Retortas, que é o nosso gasômetro, um prédio espetacular,
que em Londres ou Berlim ou Madrid já teria virado aí um baita centro de startups, ou uma universidade, ou um lugar de bares, e é um prédio que está abandonado. Prédio de 1870, espetacular. A gente tem do campus da USP, onde, num espaço que tem 4 vezes o tamanho do Parque do Ibirapuera, não tem moradia, não tem academia, não tem restaurantes, não tem comércio. É um campus isolado numa cidade grande. Por outro lado, a superdensidade paulistana acontece onde não tem transporte público, onde não tem emprego, onde não tem praça, que é a multiplicação das lajes. Paraisópolis ou Heliópolis são 4 vezes mais densas que Moema ou que Higienópolis, que tem prédio alto, mas prédio alto com pouco apartamento, prédio alto onde mora pouca gente, família de 2 pessoas, em vez da família de 10 ou 12 da favela. E a gente até sugeriu, alunos da FAP e da Belas Artes até propuseram, na mesma tipologia das favelas, o que a gente poderia construir em termos de centros culturais e centros comerciais para Paraisópolis. Ou seja, muito se pensar, né, de praças em cima de vias expressas na Liberdade, a como ter mais moradores ao redor dos parques. Os parques de São Paulo são o oposto do Central Park. Eles têm pouca gente ao redor, normalmente são cercados por casas, não tem densidade, ficam vazios ao longo do dia e não tem nem metrô na porta. A gente tem que mudar isso já. Temos que discutir isso já. E eu vou deixando vocês aqui porque eu quero muito ouvi-los e responder perguntas, mas em linhas gerais, a gente tem uma oportunidade em 100 anos para fazer desta cidade um lugar mais habitável e saudável, um lugar que as pessoas possam caminhar mais, se exercitar e serem mais felizes. A gente tem que tentar impedir essa decadência, que essa crise enorme pode aí nos assustar. Obrigado. Com certeza, Raul, muito obrigada. Que aula também, que privilégio, que bom poder trazer toda a sua pesquisa aqui para a gente compartilhar com tanta gente legal. Você falou que está curioso aí para saber o que as pessoas estão falando. Muita gente está falando no chat, então, antes da gente começar as perguntas, vamos agradecer também quem está com a gente nesse segundo dia de All In at Home. Muito obrigada pela sua audiência e pela participação no chat. A gente já tem várias perguntas. Eu só queria deixar um recado, Raul. Tem muita gente falando assim, poxa, o conteúdo está tão legal, vocês podiam fazer isso semanalmente, né? E a gente já faz isso nas redes sociais, tanto da Samba quanto do Banco de Eventos no nosso Instagram. Então, todas as quintas-feiras na Samba e as sextas-feiras no Banco de Eventos, a gente chama especialistas, pessoas para falar sobre temas variados, que a gente faz também uma curadoria de conteúdo. Todas as quintas e sextas, vocês sigam as redes sociais Samba_AG e @Banco de Eventos. Acho que falei tudo certo aqui. Então, toda semana a gente está lá, siga a gente para saber, sempre os próximos temas são anunciados na própria semana, tá? Mas, Raul, vamos então falar um pouquinho. Enquanto você estava falando, muita gente foi se sentindo inspirada e também deu aquele sentimento de ai, como era o centro, ai, o que fizeram com o centro, olha o Tatuapé, como era, como ficou. Todas essas transformações, né, passam muito pelo nosso emocional, geram muita conexão emocional, afetiva. O espaço público tem essa característica, né? Afinal de contas, a gente vai vivendo, né? A nossa vida também permeia esses espaços, né? E aí tem algumas perguntas aqui. Então, temos a Jéssica Pérez, temos a Fábio Felice perguntando o que falta para as marcas se engajarem aí para exatamente construir fazer esse sonho acontecer,
né? E o que falta para dar esse start? Como é que é a sua visão sobre essa participação das marcas para sonharem juntos? Na verdade, não é nem sonhar, né? Já que a gente está com essa audiência tão importante aqui com a gente, como é que é arregaçar as mangas para fazer acontecer? Claro, claro. Aliás, até eu deixei aqui o meu Instagram aqui na apresentação, porque eu também posto todo dia fotos da cidade que eu faço, sim, ou de arquitetura pelo mundo, para que as pessoas conheçam mais. Eu acho que são duas coisas para começar esse debate. Muitos paulistanos, especialmente aqueles que têm poder de decisão, conhecem muito pouco sua cidade e caminham nela muito pouco. Então, para você identificar uma oportunidade, um prédio histórico que está abandonado, uma praça que está muito largada, um largo que poderia aí ganhar uma nova sede, um novo centro, uma nova empresa, ou mesmo ganhar eventos, você precisa bater perna. Então, nós somos uma cidade onde as pessoas editaram de tal forma o seu dia a dia que tem muita gente que conhece bem o seu quarteirão do trabalho e pouco mais. Isso é trágico, porque em onde São Paulo concentra mais história, onde São Paulo tem a sua melhor arquitetura, são lugares em onde pouca gente circula ou que são vistos apenas como lugar de passagem, como baldeação. Eu dei aquele exemplo de Barcelona, ou mesmo exemplo de Seul, porque eram lugares que estavam maltratados, era um lugar com uma preservação mal feita, mas aí o poder público, espertamente, identificou esses lugares decadentes e levou a iniciativa privada. E aí vocês dão aqui o banho de loja no Gaudí, vocês arrumam aqui esse hospital do Domenech Montaner. Então os dois lados percebiam que havia ali uma oportunidade. Quando eu falei aqui da Casa das Retortas, e foi de propósito, eu tenho certeza que muita gente aqui, que está nos vendo, nunca entrou na Casa das Retortas e não saberia dizer onde ela fica, ainda que seja o prédio industrial mais antigo da cidade, ou seja, um ícone da cidade, mas que nós não conhecemos. Então, acho que as marcas precisam identificar essas joias, esses lugares com muita frequência. E aí o segundo capítulo é o que fazer. A gente também tem uma certa preguiça em termos de programa dos lugares. Eu acho que nos últimos 20 anos, por causa da Lei Rouanet, qualquer prédio histórico tinha que virar centro cultural. Mesmo que você não tivesse o que expor, mesmo que você não tivesse uma coleção. Então, vários desses centros culturais acabaram sendo prédios bonitos vazios, como o Palácio dos Correios. Aliás, outra aí dessas joias desperdiçadas no centro de São Paulo. O Palácio dos Correios é um prédio lindo que foi restaurado. Eu duvido que alguém tenha ido ver alguma exposição lá, até porque a programação é pífia. As programações pífias também acontecem na Cinemateca, que está até numa crise violenta agora. Então, a gente tem que identificar programas que não seja apenas o centro cultural. A gente não consegue criar escolas de programação que ensinem os nossos jovens e adolescentes a programar, a desenhar código, a criar as startups, os unicórnios de amanhã. A gente pode criar coworkings, a gente pode criar lugares para treinar professores da rede pública. A gente pode criar hortas comunitárias que sejam um exemplo para a cidade do que é que dá para plantar e do que é que dá para comer, consumir de forma orgânica. São então, tantas possibilidades, né, Raul? Desculpa te cortar, mas é que enquanto a gente... claro que a gente vê que essa situação ela é um ponto em que a gente consegue ver escancarado como a gente é desigual, consegue ver as precariedades ou como a gente precisa melhorar, mas a partir do momento em que a gente tem decisores, em que a gente conversa com quem pode fazer, né, a criatividade, né, em momentos de incerteza, ela é um ativo que
inestimável, né? Então, assim, por que precisa virar centro cultural, né? E se vira centro cultural, por que a gente precisa deixar uma programação tão básica, né? Tão, enfim, que não gere tantas reflexões do ponto de vista cultural, se a gente tem tantos campos para explorar como espaços, exatamente como a gente já tinha puxado aqui, né? Espaços ociosos na cidade, eles precisam virar só arte. Eu até sou muito partidária de que quanto mais arte, melhor, mas temos tantas outras coisas para fazer, né, na cidade, e a arte pode estar em tantos outros lugares que não um espaço fechado, né? E aí, falando um pouco, puxando um gancho para esses espaços de arquitetura, os novos que a gente vê, tem aqui uma pergunta falando sobre, Alexandre Serrano, perguntando aqui para a gente sobre ousadia. É engraçado, e eu quis pescar essa pergunta para agora, porque é exatamente o que a gente falava, né? Ousadia, para mim, vem da sua capacidade de criar, né? Que vem das experimentações, que vem das reflexões. A gente começou o dia falando isso aqui. As reflexões inspiram as experimentações e as experimentações são parte fundamental de qualquer processo criativo. Para a arquitetura, eu imagino que também, né? Que esse processo criativo na arquitetura tenha um sentido de... o que o Alexandre Serrano fala aqui é que a arquitetura está pouco ousada, está pouco, né, está menos emocionante, vamos dizer assim. E aí, como é que a gente volta a ter ousadia nessas construções para abraçar, para inspirar, porque eu acredito que também inspire mais pessoas criativas? Olha, o termo ousadia eu adoro. Obrigado, Alexandre. Eu adoro. Mas o meu livro é todo sobre arquitetos incorporadores ousados. Agora, para você ter arquitetura ousadia na arquitetura, você precisa ter clientes ousados. E o cliente brasileiro, em geral, além de ser pouco ousado, ele está com uma educação do olhar muito enferrujada. Pense nas sedes dos maiores bancos do Brasil. Privados, firmas de investimentos, todos os grandes bancos da Faria Lima. Não tem um prédio ali, um único, que não pareça ter saído de um campus dos anos 80, de um subúrbio no Texas. Assim, para quem conhece Roterdã, para quem já foi para Estocolmo, para quem já foi para Tóquio, ou Hong Kong, ou Singapura, ou Seul, percebe que tudo ali é muito quadradinho, sem a menor ousadia, e com uma relação com a calçada, com o espaço público, nula. Então, quem aprovou e bancou essas obras é de uma falta de coragem e de criatividade enormes. Então, eu acho que para você ter ousadia, para você permitir uma arquitetura ousada, você tem que ter um olhar mais educado e mais sofisticado, e você tem que arriscar. Toda essa turma dos anos 50 e 60 que eu coloquei no livro tinha que arriscar, porque eles estavam partindo do zero. Você imagina dois banqueiros de 30 e poucos anos chegaram para o Niemeyer, pré-Brasília, quando Niemeyer ainda era considerado um arquiteto um tanto maluco. Olha, vamos fazer um prédio em formato da letra S, ondulado, em concreto, com 1000 apartamentos. Era um mega risco. Vai que ninguém quisesse comprar ali. Você imagina se quando o MASP foi desenhado, se alguém fosse para a Lina, não, imagina, esse prédio aí, sustentado por apenas 4 pilares, com essa praça embaixo, que perigo. O Conjunto Nacional, o arquiteto que projetou tinha 26 anos quando ele desenhou o Conjunto Nacional. O dono do terreno e do empreendimento, José Tijurs, confiou. Ou seja, ele era um tanto maluco, pegou um arquiteto também maluco e fizeram aí uma loucura deliciosa e vigente até hoje. Então, ao nosso mercado imobiliário e aos nossos donos de prédios, para não falar dos políticos, né? Se a gente pensar o que foi Copa e Olimpíada em termos de desperdício arquitetônico, ou das estações de metrô da linha 4 aqui de São Paulo, é de gente que não está nem aí com a paisagem urbana.
E quanto mais feia a cidade fica, pior para a nossa autoestima, pior para essa vontade de caminhar, de olhar e de bater perna. Se você nasce em Madrid ou se você nasce em Tóquio, você quer bater perna, tem muita coisa bonita para ver. Então a arquitetura ela vai se tornar mais ousada e melhor quando a gente provocar essa competição. Se tivesse um banco em São Paulo com uma sede espetacular, provocaria a inveja dos concorrentes. Se todos fazem caixotões espelhados com vidro fumê e um gramadinho na frente, onde ninguém pode sentar ou chegar perto, não tem competição. Concordo plenamente. E aí você foi fazendo, eu fui até anotando aqui enquanto você foi falando, você fez quase uma escada aí, né? Então, ousadia, arriscar e confiança, né? Uma trajetória para a gente ter uma arquitetura ou projetos de arquitetura, projetos de cidade mais interessantes e que, Raul, não tenho como não fazer o paralelo com o que a gente vive também como criadores de experiências, enfim, live marketing, BTL, qualquer que seja o nome, 360, enfim, hoje a gente nem acredita em nenhuma divisão dessas para o nosso mercado. A gente cria experiências e a gente também precisa seguir esse caminho. Ousadia, risco, confiança, muito junto com os nossos clientes também, né? Então, o paralelo é incrível, mas vamos para mais uma aqui que eu achei bem interessante, que traz a perspectiva das pessoas, dessa relação com as pessoas na cidade. Então, diz assim, o benefício, a gente está mais em casa, ou pelo menos estava um pouco tempo atrás, quando a gente estava como sociedade respeitando mais a quarentena. Isso trouxe benefícios claros para, enfim, céu mais limpo, menos poluição, menos trânsito, né? E aí, se a gente volta com essa sede aqui, diz a pergunta, com essa sede toda para as cidades, como é que a gente consegue harmonizar esse contato, uma vez que vamos estar todos fora de novo, né? Também, enquanto a gente falava aqui na nossa abertura, a gente fala sobre como esses espaços podem conversar, ainda nem propondo uma modificação tão estrutural, né? Eu acho que hoje, com o que a gente tem, a gente pode começar já uma conversa mais interessante entre espaços e pessoas. Mas, para você, Raul, a gente tem ainda uma parcela muito pequena de pessoas que podem aderir ao home office, né? Não é assim algo tão que numa escala estadual ou numa escala nacional vai interferir tanto nessa dinâmica, mas como é que a gente faz essa harmonização numa volta para tomar as cidades para a gente? Olha, eu acho que justamente você tocou num ponto aí fundamental. Olha, os dois textos mais lidos da Virgínia essa semana, online, ou seja, que mais leitores aí tiveram interesse, se tratam justamente da troca de vagas da Zona Azul que Paris fez, tirando carros da porta dos restaurantes e permitindo que as mesas dos restaurantes e cafés fiquem no lugar dos carros. Eu vi, está nessa edição dessa semana da Virgínia. Para o serviço ficar ao ar livre. Ou seja, para você ter uma ideia, as pessoas querem salvar o mundo dos restaurantes e estão dispostas a trocar estacionamento como se fossem parklets temporários. A segunda matéria mais lida é um artigo muito crítico do Anthony Ling sobre a tal Vila XP, que esse projeto, não sei se era um balão de ensaio ou não, de tirar XP de São Paulo e levar para alguma cidade menor da grande São Paulo. E aí muitos paulistanos se perguntando, imagina se as grandes empresas forem embora, o que vai acontecer com a arrecadação do IPTU da prefeitura. De fato, como você disse, menos de 20% dos paulistanos vão poder em algum dia trabalhar de home office. Ou seja, a nossa pequena bolha privilegiada pode até discutir home office para a praia e para o interior. Para uma enorme multidão, empregada ou desempregada, ela vai continuar na cidade e muita gente que se tornou desempregada agora, em plena crise,
em cidades médias e pequenas do estado, elas vão vir para a cidade grande, que é o que aconteceu no último século. Quando você fica desempregado, você vai para a cidade grande atrás de oportunidades. Então, esse é um momento fundamental de a gente tentar melhorar a cidade para quando houver essa catarse do uso dos espaços públicos. Né? Eu tenho até tratado nos meus podcasts da Vejinha, né? A gente tem praças e parques muito pouco usados, num momento que o lugar ao ar livre contagia muito menos que o lugar fechado. Boa parte da verba publicitária do Brasil para esportes trata do esporte profissional. É para o time, para o atleta famoso, para o basquete, vôlei e futebol. A gente tem pouquíssimo uso de esportes como atividade saudável e recreativa para o grande público. Vocês sabiam que São Paulo tem 120 campinhos de futebol da prefeitura pela cidade que são ocupados por times de várzea, infelizmente, normalmente na mão de vereadores, e em péssimo estado. Não tem nem banheiro, não tem ducha, não tem iluminação noturna. Você vê em Nova York, nos anos 80 e 90, quando Nova York era a cidade mais violenta dos Estados Unidos, os prefeitos da época criaram quadras esportivas pela cidade, que ficavam iluminadas até meia-noite, para que esse jovem, que nem trabalhava, nem estudava, não caísse nas garras da bebida, das drogas ou do tráfico, e que gastasse aí seus hormônios nas quadras. A gente tem praças vazias e com zeladoria péssima. Eu lembro que em Washington, onde eu também morei, havia aulas de yoga nas praças. Então, às 6 da tarde, hora do happy hour lá, porque em Washington as pessoas terminam de trabalhar cedo, ia todo mundo com o seu tapetinho praticar yoga em praças ao ar livre. Ou seja, numa cidade como São Paulo, a gente tem que usar o espaço público como o quintal das nossas casas e dos nossos apartamentos. Isso deixa a cidade mais segura, mais viva e cria uma população mais saudável. O Brasil está sofrendo muito porque nós não tínhamos uma população saudável. Hong Kong, a cidade mais densa do mundo, com 7 milhões de habitantes, teve 5 mortos pela Covid. 5. Manaus, que é uma cidade que tem 1/5 da população de Hong Kong e que não tem prédios altos, é uma cidade super espalhada, teve mais de 1.000 mortos. Eu acho que a gente tem que pensar, né? Muito, muito. Mas eu também acredito, Raul, que a gente tem que pensar o futuro, né? Analisar, entender, ver tendência, fundamental. Mas é o que você falou, se a gente não fizer no presente para chegar lá no futuro que a gente quer, não vai acontecer, né? Não tem como esperar um futuro que a gente já não começa a fazer agora. Parece uma coisa tão antiga de se dizer, né? Mas nunca fez tão sentido hoje. E aí, para a gente terminar e já se encaminhar para o encerramento... estou ouvindo aqui o pessoal do estúdio fazendo né? Bom. Para a gente encerrar, eu queria exatamente que a gente pudesse falar um pouco sobre estourar a bolha. Tá? A gente falou aí rapidamente, o home office ainda é bolha, né? Não traz a solução. Como é que a gente sonha, ou como é que a gente consegue sonhar fora da nossa bolha, mais espalhado assim? Eu sou carioca, né? São Paulo você consegue ver muito a bolha, é muito, né, demarcada a bolha, né? Então, como é que a gente consegue andar com agulhas para estourar nesse pensamento de marcas e cidades e um novo espaço público? Porque isso, Raul, interfere também até questões, por exemplo, de onde produtos chegam, onde produtos de varejo chegam, né? Então, como é que a gente traz esse entendimento fora da bolha para a gente? Olha, eu vou pegar emprestadas frases do Drauzio Varela e do Zay Weinfeld. Eu gravei um podcast com os dois juntos, eles são muito amigos, e eu lembro que o Drauzio dizia isso,
que tem gente no Rio de Janeiro, na tua cidade, que mora em frente à praia e que nunca pisa na areia. Está ali a praia, mas não frequenta. Eu lembro que ele falou que tem árvores lindas em São Paulo, na Doutor Arnaldo, na Sumaré, no Pacaembu, que a pessoa passa de carro todo dia em frente e nunca olha para aquele P ou para aquele flamboyant. E o arquiteto Isai Weinfeld comentava que ele, todo final de semana, ele criou uma rotina. Pega o mapa, Google, e ele vai para algum lugar que ele não frequenta há muito tempo. Então, vou bater perna no Bom Retiro, vou caminhar na Moca, vou achar um restaurante português no Tatuapé, vou atrás de um restaurante árabe, a comunidade libanesa grande, em Santana. Fica entre nós, é algo que eu também faço como jornalista. É a maneira da Vejinha não se repetir, né? A Veja São Paulo se obriga a isso. Então, o que eu sugiro a pensadores, criativos, diretores de marketing, vocês vão estar na frente da concorrência, vocês vão ter uma vantagem comparativa se vocês circularem pela cidade, porque é algo que pouquíssima gente faz. E aí, quando você circula pela cidade, você tem ideias. Não só ideias de lugares, você tem ideias de pessoas. Você conhece uma São Paulo que aparece muito pouco na TV e nos jornais, felizmente aparece na Vejinha, mas que está fora do radar de muita gente. Ou seja, há um Brasil real muito longe da Faria Lima ou muito longe da Avenida Paulista. Então as pessoas têm que caminhar mais. E façam como eu, levem o celular, tirem fotos, não só para postar no Instagram, é um acervo que vocês têm para a própria memória de vocês. Ou seja, parques lindos na zona norte de São Paulo. Parque do Trote, o Horto Florestal, tem que ir lá, tem que olhar. É a melhor maneira de fugir da bolha. Até porque vocês vão perceber, aliás, como no Rio de Janeiro também, há comunidades, há vestuário, há uma cara muito diferente. Eu brinco que, assim, teve a capa dos Faria Limers, a capa dos Santa Cecílias, mas há muitas outras capas possíveis. Há tribos urbanas deliciosas, geográficas pela cidade. Nós é que circulamos muito pouco. Concordo 100%. E para a gente já ir encerrando, bom, eu queria deixar uma reflexão que assim, a gente fala, como é que marcas chegam? Como é que as empresas ajudam? Marcas são empresas são feitas de pessoas, né? Não existe uma empresa que não tenha 100, 1000 pessoas que fazem ela acontecer todos os dias. Então, para marcas chegarem, a ação de uma pessoa andando pela cidade, seguindo aí uma dica do Raul, por um final de semana, quando a gente puder andar mais livremente, né, Raul, ir a pontos mais distantes, andar pelo próprio bairro. Pessoas mudam o entorno, mudam o sistema, mudam. Então, se a gente conhece pessoas e a gente vai conseguir entender o que a gente precisa, o que outras pessoas precisam, né? Então, e muito legal, Raul, porque ontem a Elaine estava aqui, a gente estava falando de comunidades digitais, games, a parada gay que foi sempre foi na Paulista e foi para o virtual, né? As comunidades digitais que são formas de se relacionar no digital. Se não entender de gente, não tem como atuar como marca no digital ou dentro de comunidades digitais. Para pensar a ressignificação dos espaços, entenda de pessoas. Seja uma pessoa que busque o entendimento de pessoas e do seu espaço. É tudo sobre gente, né? A gente buscando gente. Né, Raul? Não é isso? Total. A gente mora em cidade grande, ou seja, na Idade Média as cidades surgem, no Renascimento. No século XIX, a Revolução Industrial faz com que elas cresçam, começando com Londres, né? O século XX foi o século urbano. Hoje, já tem mais gente morando em cidade do que não. Até na China,
onde eu morei, já tem mais chineses em cidades criadas ontem, né? Porque era um país de camponeses. E a gente está em cidade para ter oportunidade, para massagear o nosso cérebro e ter ideias. A gente não tem cidades para sofrer. A gente tem cidades para não ter rotina. E, infelizmente, em muita cidade brasileira, onde você gasta 2 a 3 horas por dia só em deslocamento, a tua vida acaba sendo uma prisão. É isso que a gente tem que combater e a gente tem que discutir. Eu acho que o mundo é repleto de exemplos de cidades que deram a volta por cima, de Bogotá e Medellín a Nova York, Barcelona, Seul, mas a gente está patinando por falta de informação. A gente precisa ter políticos, prefeitos mais informados, a gente precisa ter empresários mais bem informados para a gente melhorar nossas cidades. E gente é fundamental. Nós somos uma espécie sociável. Muito bom. Raul, muito obrigada. Obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar conhecimento. Se a gente está pensando o futuro e com esse chamado para fazer o presente, compartilhar conhecimento, como que a gente trouxe aqui com essa curadoria de conteúdo com o Raul falando para vocês, já é um grande começo. Espero que vocês tenham se sentido inspirados. Raul, espero que você tenha gostado aí de participar com a gente, das perguntas, da audiência e tudo. Muito obrigada, bom dia. Bom, para você que está acompanhando até agora, muito obrigada por estar com a gente aqui até esse momento. Amanhã, bom, chegou uma pergunta aqui para a gente falando sobre a relação dessa cidade com a natureza. Para isso, a gente deixa para o tema de amanhã. Voltem amanhã. Meu brinco até caiu aqui de tanta emoção. Voltem amanhã, às 9 da manhã. A gente vai ter a participação de Marco Brajovic falando sobre a natureza pede passagem. A gente precisa pensar realmente essa relação, além dos espaços. Falando sobre marca, falando sobre marketing, falando sobre futuro. A gente espera você amanhã, às 9 da manhã, allinathome.com.br. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de Raul Lustres. Aliás, Raul, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelas suas respostas e por tantos ensinamentos. Passei aqui só para dar um beijo e dizer que a gente está muito feliz de ver tanta gente que a gente adora, admira e que trabalha, interagindo, né, no chat e estando presente num evento que é tão especial para a gente. Então, é isso. É isso aí, Ju. Eu queria agradecer a todos que participaram, todas as perguntas, as interações que foram feitas aí durante todo o evento. É muito importante para a gente conseguir apresentar para vocês o como a Holding Club vem entendendo o comportamento e vem atuando para fazer e desenvolver, o que estão se falando desse novo normal, talvez a nova realidade. Para aqueles que não conseguiram acompanhar na íntegra, não só o dia de ontem, como o dia de hoje, daqui a pouco a gente disponibiliza no canal da Holding Club, no YouTube, todo esse conteúdo na íntegra. E também aproveito aqui para reforçar o que a Rachel já comentou. Amanhã a gente aborda o tema sobre natureza pede passagem com o Marco Brajovic. É um conteúdo tão rico quanto os outros que a gente já abordou e só vem a complementar o terceiro pilar de um report que a gente desenvolveu com toda essa plataforma de conteúdo, que sem dúvida nenhuma a gente vai ter oportunidade para apresentar para vocês também na íntegra todos os outros temas que a gente desenvolveu. Então, mais uma vez, obrigado. Eu espero todos vocês aqui nesse mesmo local, nesse mesmo site, amanhã às 9 da manhã. Muito obrigado. Tchau, pessoal.